nosso Criador e sustentador das nossas vidas, nos reunimos no Teu santo dia, nos colocando sob a influência do Teu Espírito, para Te adorarmos e para recebermos alimento de que necessitamos, a fim de que permaneçamos fiéis até o fim. Aceita a nossa adoração, Pai. Ela é imperfeita, porque nasce de um coração pecador, cheio de defeitos, mas é sincera, Senhor. Recebe em Tuas mãos os nossos corações. Unge-nos com Teu santo e bom Espírito, a fim de que, quando abrirmos a Tua palavra, abrindo ao Senhor o nosso coração, a Tua voz seja ouvida no mais íntimo do nosso ser, alimente a nossa alma e faça o milagre de que necessitamos, Jesus vivendo em nós. Te suplicamos, Te agradecemos, Te adoramos e esperamos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. É uma alegria a gente poder estar na casa do Senhor, no seu santo dia. É um privilégio poder adorar ao nosso Criador na beleza da sua santidade, da sua grandeza, da sua realeza no seu santo dia. Nós estamos vivendo momentos em que necessitamos de um conhecimento maior das revelações de Deus, através da sua palavra, através do espírito de profecia, a fim de não sermos enganados e que permaneçamos fiéis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos andar no rumo das bênçãos divinas, a fim de sermos abençoados por Deus. Não basta fazermos parte da igreja verdadeira, nós precisamos, dentro da igreja, andarmos no rumo das bênçãos divinas. O Espírito de Profecia nos fala lá no livro Ciência do Bom Viver, na página 356. Deus só atende às orações em favor dos que se colocam no rumo de suas bênçãos. Então, se nós queremos receber as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, nós precisamos andar no rumo dessas bênçãos. Nós precisamos investigar as bênçãos que são colocadas para nós, a fim de que nós possamos ser por elas alcançados. Nós estamos na reta final da história do pecado neste planeta. Diga amém em nome de Jesus. É reta final. São os últimos instantes e o inimigo, ele logo vai acelerar os seus sutis enganos, a fim de nos tirar desse rumo da direção certa. E através desses enganos, ele vai enlaçar muitos que não têm levado a sério a necessidade de uma vida de mais intimidade com a verdade, de mais entendimento da verdade. Porque muitos temos vivido ouvindo sermões, temos até estudado as lições, temos até lido a Bíblia, mas sem aquele compromisso maior de entendimento da verdade. E essa é a hora que o povo de Deus precisa se envolver na busca do entendimento e do discernimento. Porque sutis enganos estão vindo com toda a força, não para quem está lá fora, mas para aqueles que estão no meio do povo de Deus. Você está pronto para esta hora? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24, os versículos 24 e 25. Mateus 24, versículos de 24 a 25. A palavra de Deus nos fala, o Senhor nos revela, que haveria nesses últimos instantes esses enganos do inimigo para tentar enlaçar o seu povo. Diz assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Os escolhidos de Deus, se possível, e que possibilidade é essa dos escolhidos de Deus serem enganados? Se não houver uma familiaridade com a verdade,
se não houver uma familiaridade com as leis de Deus, os seus filhos serão enganados. Porque os argumentos usados pelo advogado do inferno, esses argumentos, eles são tão inteligentes, eles são tão convincentes que até juízes, promotores são enganados. Se não houver pela autoridade competente um conhecimento claro do que é legal, se deixa conduzir por argumentos astutos daquele que quer levar vantagem. É por isso que os filhos de Deus não bastam serem avisados dos enganos. Os filhos de Deus, se querem sair vitoriosos, eles precisam estar preparados, armados para as ciladas que virão de engano, a fim de resistirem a esse engano. E não existe outra forma desse preparo. Se o Espírito Santo não for recebido no coração, na alma, na mente, no corpo, para preparar. É obra do Espírito Santo esse preparo. Você já reparou que parece que nós não temos um talento especial? Essa igreja parece que não tem o dom em nosso meio daquelas curas em massas e de todas as coisas que tem envolvido muitas denominações aí fora. A nossa igreja, ela parece um tanto apática, parece que falta poder. Será que falta poder? Há alguns anos, quando eu ingressei nessa igreja, depois de eu ter tomado a minha decisão nessa igreja, eu ouvi um testemunho que eu nunca esqueci. Eu ouvi do irmão Expedito, esse testemunho, de uma pessoa que visitou por várias vezes, vários cultos a nossa igreja. E ela foi convencida da verdade. Ela entendeu que aqui a verdade era defendida, mas ela não percebeu, ela disse que não via na igreja a atuação do Espírito Santo realizando curas, porque ela vinha de uma outra igreja, onde lá havia aquela manifestação de curas, se estendia a mão e muitas pessoas eram curadas, cegos enxergavam, aleijados andavam, etc., várias curas. E quando ela chegou aqui, embora se falasse a verdade, ela viu uma igreja muito apática. E ela não viu aqui aquelas repreensões do inimigo. Parecia uma igreja sem poder. E ela concluiu que a nossa igreja faltava o essencial. Faltava algo. Faltava a manifestação do Espírito Santo. Chegou a afirmar com as seguintes palavras, que eu nunca esqueci quando ouvi essas palavras. Ela disse assim: essa igreja tem uma verdade muito forte, mas não tem poder. Em seguida, ela saiu dessa igreja e nunca mais retornou. Ela voltou para a igreja de onde ela tinha vindo, porque ali ela encontrava momentos emocionais fortes, de bons sentimentos. Ela via a manifestação do poder, que ela dizia ser o poder de Deus, e quem somos nós para dizer que em determinados momentos Deus não estava agindo, mesmo no meio do engano, para tirar dos seus que ali estavam. Mas ela voltou para lá. Vocês acham que ela tinha razão? Nos falta esse poder que ela alegou que faltava aqui na igreja. Poder, uma igreja forte que cura. O que você diria a essa pessoa se fosse os seus ouvidos, Raimunda, a ouvirem isso? O que você diria a essa pessoa? Aliás, o que é que convence a você e a mim de que ela estava certa ou errada? Ela estava certa ou errada? Queridos, hoje é um sábado de mordomia. E eu ia falar sobre o tempo. E o tempo de uma forma especial sobre o sábado. Mas Deus me impressionou muito para falar sobre saúde. E eu fiquei impressionada quando terminei o primeiro sermão, porque em seguida veio a chamada para o recolhimento de dízimos e ofertas, e foi tudo aquilo que o Espírito Santo tinha impressionado para pregar. A reforma de saúde.
E a gente vai falar hoje da reforma de saúde, não aqui falando o que precisa comer, o que tem que largar, não. A gente vai falar um pouco de como o inimigo vai usar a rejeição pela reforma de saúde para manter as nossas mentes inaptas a entender e discernirem as instruções do Espírito Santo. O Espírito de profecia nos fala o seguinte, em Mensagens Escolhidas, volume 2. Acho-me instruída a dizer que no futuro será necessário o quê, irmãos? Grande vigilância. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se tornado um grande vigilante? Muitas vezes nós escutamos sermões e sermões e sermões e nossa vida permanece a mesma. Isso significa que a gente escuta sermões e não ouve sermões. Porque o ouvir sermões significa o escutar e manter uma vigilância no cumprimento do que ouvimos nas nossas vidas. É isso que o Espírito de Profecia está falando, a necessidade de grande vigilância. Importa que não haja nenhuma obtusidade. Eu coloquei aí o que significa. Obtusidade é justamente desentendimento espiritual. Todo o texto das Sagradas Escrituras e do Espírito de Profecia que nós lemos, ouvimos, nós precisamos entender. Quem lê, ouve e entende. Eu preciso de entendimento das leis do Senhor, da palavra do Senhor. Que não haja nenhuma obtusidade espiritual entre o povo de Deus. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados. Você sabe o que significa ativamente empenhados? Uma pessoa, um ser que está ativo, significa que ele não está de braços cruzados, a observar. Significa que ele está trabalhando. Significa que ele está esperto diante daqueles que estão negligenciando essa vigilância para os enlaçar e impedi-los de que sejam trabalhados pelo Espírito Santo em buscar controlar a mente de seres humanos. Os homens estão se atando em feixes, molhos, não sei como é que pronuncia aí, eu esqueci, viu? É molhos ou molhos? Tem alguma pessoa de português? Molhos ou molhos? Molhos. Quem diz lá, a gente vai para a feira e a gente diz assim, me dá um mói de coentro. É um mói. Aí eu entendi que era molhos, por causa do mói de coentro. Tá bom, então os feixes. Vamos para os feixes, não é? Então, prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza ao adversário, o diabo que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o que é resistir com firmeza? O que é resistir ao adversário com firmeza? Significa uma vida determinada de comunhão com Deus, uma vida determinada de oração. Nós temos que cuidar das coisas dessa terra? Temos sim, mas nós temos que ter firmeza no nosso compromisso do relacionamento com Deus. Eu tenho que achar tempo para Deus. Eu posso deixar de tomar o meu de jejum, eu posso deixar de almoçar, de jantar, eu posso deixar, mas eu não posso deixar o meu momento com Deus. O inimigo está em derredor e um dia que você passa sem esse momento com Deus, suas forças são enfraquecidas e são fortalecidas as armas satânicas. Quem estuda, quem ora, quem busca o Senhor sabe que no dia em que começa sem a devida comunhão com Deus, ao fim do dia vai se sentir um fracassado. Não é que as coisas não dão certo, mas é que espiritualmente você foi menos resistente à ação inimiga. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. O que é que isso tem a ver com o sábado de mordomia? O que é que isso tem a ver com saúde? Vamos entender. Anjos maus estão trabalhando ativamente. E quando nós não cuidamos
do campo de ação do Espírito Santo de Deus, quando nós não nos determinamos a uma vida de relacionamento com Deus, a gente abre espaço para que o inimigo atue na nossa mente. E o propósito dele é tirar de todo ser humano, de uma forma especial dos filhos de Deus, tirar o entendimento espiritual, a fim de enganá-los, a fim de que eles possam, nos enganos dos últimos dias, os momentos finais, eles possam ser uma presa fácil, sem nenhuma capacidade de discernimento dos seus enganos. A obra do inimigo hoje, que parece na nossa boca, na boca de muitos, diz assim, não tem nada a ver, o estilo de vida tem tudo a ver. Porque quando nós não nos envolvemos nessa busca por mais condições de discernirmos e entendermos a voz do Espírito Santo hoje, quando chegarem os momentos finais, nós não poderemos vencer esses enganos. Nos faltará capacidade de discernimento espiritual. O Espírito de Profecia diz mais, em Mensagens Escolhidas, no volume 2, página 53. Não precisamos ser enganados. Amém? Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Olha, irmãos, isso daqui. Curas aparentes levarão os adventistas do sétimo dia à prova. E você vai bater no pé e dizer, eu mesmo não. Vai, irmãos. A pena sagrada fala. É profecia. A menos que estejamos familiarizados com essas verdades, nós cairemos como presas fáceis. Muitos que tiveram grande luz, deixarão de andar na luz, porque não se tornaram um com Cristo. Algum tempo atrás, sua mãe esteve doente, a irmã Beatriz. E eu fui visitá-la. Aliás, não era ela que estava doente, era uma pessoa que era vizinha de vocês que estava doente, eu fui visitar. E ela deu um testemunho na casa dessa pessoa em que estávamos. De uma senhora que era adventista do sétimo dia, muito fervorosa, e contraiu um câncer. E essa doença começou a consumi-la, e ela não conseguia ficar curada, e os irmãos oravam, e ela não conseguia ficar curada. Ela se desesperou, até porque uma vizinha, que era da igreja que sua mãe fez parte, daquela outra igreja lá, começou a falar para ela, que lá havia cura, que muitas pessoas ficavam curadas através das orações feitas, da imposição de mão no meio da igreja, dentro da igreja. E todo dia a mente daquela irmã era cozinhada, até que ela cedeu. E ela foi visitar essa igreja. E quando ela chegou lá, nessa igreja, o pastor chamou à frente as pessoas que estavam enfermas, porque ele ia fazer uma oração especial de cura. E aquela irmã foi conduzida pela vizinha dela. E quando ela chegou lá, a oração foi feita e pasmem, irmãos, a irmã ficou curada. E a partir daquele momento, aquela irmã começou a frequentar aquela igreja. E foi se afastando da igreja adventista. Porque ela foi sendo convencida pelo que a sua emoção e a sua inclinação carnal desejava. E curada agora naquela igreja, ela começou a ouvir palavras que eram tidas como verdadeiras. E ela começou a ouvir a voz do Espírito Santo dizer para ela que aquilo era mentira. Quando ela ouvia o que se pregava, a mente dela, trabalhada pelo Espírito Santo, dizia que não era assim. Começou o conflito espiritual na mente dela. E ela resolveu voltar para a igreja adventista, porque ela não conseguia ter paz naquela igreja, mesmo curada. A paz que ela necessitava não era a paz que vinha da saúde física, era a paz que vinha da saúde que o Espírito Santo concedia pela entronização de Jesus no coração.
ela voltou para a igreja adventista. Pouco tempo depois, o câncer dela voltou, com força. E ela, já de cadeira de rodas, deu um depoimento na igreja. Eu não sei se alguém aqui presenciou esse testemunho, mas ela deu depoimento na igreja. E ela disse que ia morrer, mas ia morrer com Cristo. Ia morrer na certeza da ressurreição dos justos. Ia ouvir Jesus chamar pelo nome dela, com vinde benditos do meu Pai. E de fato ela faleceu. Tempos de igreja não significa conhecimento dos dardos inflamados do inimigo, nem das suas muito maneiras de enganar o povo de Deus. A menos que nos tornemos vigilantes sobre nossas mentes, que nos tornemos vigilantes em fazer o que a palavra de Deus estabelece, nós seremos enganados. Lá em João, no capítulo 14, versículos 10 e 12, João 14, versículos 10 e 12. De 10 a 12. Filipe pede ao Senhor Jesus que ele mostre o Pai. Então, Jesus diz assim, estou tanto tempo com você e você não está vendo o Pai? Querido, Jesus estava aí com seus 33 anos e ele diz, Filipe, eu estou tanto tempo com você e você não vê o Pai? Quem aqui tem 30 anos de igreja? Eu tenho 30 anos de igreja. Quem tem 40? Quem tem 50? Quem tem 10? Será que o mundo, ao olhar para nós hoje, vê o Pai, vê Jesus? Será que nós temos tido discernimento da pessoa de Jesus naqueles que estão vivendo em estrita comunhão com Ele? Os versículos 10 a 12 dizem assim, Jesus fala, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Não era Jesus que fazia nenhuma obra. Era o Pai que estava em Jesus que fazia as obras. Ele vivia tão mergulhado na presença do Pai, que o Pai fazia os milagres através de Jesus. Jesus não utilizou nenhum atributo divino para realizar um milagre, porque se ele tivesse feito, estava caído por terra o plano da redenção. Porque ele tinha que estar na condição humana. Então, tanta era a comunhão de Jesus com o Pai, que ele diz assim, Filipe, você ainda não está enxergando o Pai em mim? Então era a cegueira espiritual de Filipe, porque Jesus expressava a presença do Pai. E ele diz, olha, as obras que eu faço, que você vê eu fazer, é o Pai que está fazendo através de mim. Sabe por quê? Porque o Pai vivia em Jesus. E continua, crede em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as coisas que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Querido, Jesus veio representar o Pai. E agora Jesus comissionou a mim e a você para representar a Ele, Jesus. O mundo precisa ver em mim a pessoa de Jesus Cristo. Não é pela minha beleza física, mas é pela ação do Espírito Santo entronizando Jesus no meu coração. Através de mim jorram as obras de Jesus. E se não estão jorrando essas obras através da minha vida, o problema não está no poder que desce do céu. O problema está em mim que não está recebendo o poder que está à minha disposição. Nós precisamos fazer jorrar através de nós as obras de Jesus. E para isso nós precisamos de uma vida de mais comunhão e intimidade com Ele. Jesus sendo mostrado ao mundo através da minha vida, de tal sorte que eu possa dizer, não sou eu que vivo. Eu não vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver ou morrer, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque Cristo vive em mim. Nós precisamos desfrutar dessa alegria que o céu nos oferece.
é estar na presença do Senhor. Que alegria é ter Cristo na vida. Ser feliz com Jesus, ser feliz com a sua companhia. A falta de entendimento espiritual, por negligência em conhecer mais a verdade. Porque o entendimento espiritual é concedido a todos que o buscam. Mas nós somos negligentes nessa busca. Há coisas importantes que estão ocupando o lugar da prioridade. Tem muitas coisas importantes, tem. Mas há prioridades que não podem ser negligenciadas. E a maior prioridade é a nossa intimidade com o céu. É o batismo do Espírito Santo. Ainda a falta de compromisso em ser impressionado. Não se faz mais muita questão de transparecer Jesus para o mundo, de ser parecido com Jesus. Aliás, ser semelhante com Jesus hoje é vergonhoso para muitos cristãos. Tem cristãos que têm vergonha de ser parecido com Jesus. Cai no ridículo do mundo. Temos que ter coragem de ser mais semelhantes a Jesus. Haverá, nesse final do tempo, um laço para o povo adventista do sétimo dia. Haverá vários laços, mas um desses laços é o laço da cobrança pelo poder de Deus. Nas igrejas, nos filhos de Deus, no preparo para a frustração da cilada do inimigo. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos ser mais ativos na comunhão com Deus. Interessante que quando Deus não responde às orações, muitas pessoas, elas, diante do silêncio de Deus, elas até cobram a Deus. Onde está Deus que não ouve? Onde está Deus que não opera? E nós vamos entender porque é que Deus muitas vezes não cura o povo da sua igreja. Não cura os adventistas, não curam aqueles a quem está sendo mais favorecido com a mensagem de saúde. Os negligentes no preparo, eles cobram muito diante da frustração do que eles pedem, a frustração diante do silêncio de Deus. Muitos perderão de vista o exemplo de Cristo. Aliás, já temos perdido. Um exemplo de Cristo que é abnegação e comunhão com o Pai. Nós queremos receber as bênçãos, sim, Pai. Nós queremos receber o poder do Teu Espírito, mas nós não queremos seguir no rumo dessa bênção. E o rumo dessa bênção é o caminho que andou Jesus. É uma vida de abnegação, é uma vida de comunhão, é uma vida de vigilância constante. Jesus passava noites em oração, sozinho. Nós só ficamos em vigília se a igreja ficar, e tem que ser uma vigília animada. Tem que ter bons pastores. Vigilância, claro que precisamos nos alimentar da palavra, mas vigilância, sobretudo, é a minha comunhão com Deus, é ali a sós com Deus. Desafie você a passar 2, 3 horas, num desses sábados para domingo, vigiando sobre você mesmo em oração. Faça uma vigília sozinho com Deus. Experimente. Separe hinos, separe textos bíblicos, separe textos do Espírito de profecia e passe esse momento de vigília. Você sozinho com Deus, você vai ver como vai ser envolvido de uma forma tremendamente maravilhosa pela atmosfera do céu. Você quer sentir um gostinho do céu? Faça uma vigília a sós com Deus. Se sacrifique de alguma forma e você vai ver Deus agir na sua vida. Queridos, muitos vão se esquecer das advertências de Deus para o tempo do fim, porque vão ser seduzidos pelas maravilhosas e poderosas obras satânicas. Elas vão se multiplicar aos montes, e haverá aí montões de curas e de riquezas prometidas. E se o coração não tiver na disposição da abnegação e do apego ao Senhor, ela vai se enveredar, vai ser seduzido. Muitos ficarão enamorados pelas filhas de Babilônia, pelo que elas vão oferecer, a Babilônia espiritual.
Afinal, como distinguir que a obra realizada lá não vem de Deus? Se Jesus trabalhou assim, ele fazia milagres. Ele pregava e fazia milagres. Como distinguir essa obra? O espírito de profecia diz assim: a maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. É isso que a maioria hoje faz. O que Jesus fazia, hoje o inimigo faz a contrafação. Só que a palavra que ele hoje prega é uma palavra de engano. Mas Jesus realizou muitos milagres diante de muitas pessoas, as pessoas eram curadas. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira. Olha aí, irmãos, que revelação maravilhosa. Diga amém. Se alguém tinha dúvida até agora, por que essa igreja não tem poder? Por que não faz milagres? Por que essa igreja aqui não chega um ungido, estende a mão e eu saio livre da minha dor na coluna, da dor de cabeça, disso, daquilo? Por quê? Porque a maneira do Espírito Santo trabalhar no fim não foi como ele trabalhou sobre Jesus quando ele aqui estava. Não são por curas miraculosas, virá esse momento, mas agora não é esse momento. E sabe por quê? Porque Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. É para enganar que Satanás hoje realiza muitos milagres em massas. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres. Dessa forma, nós vamos ver os milagres que Deus trabalha através de nós. Pois espúrias, quer dizer, falsas obras de cura, pretendendo ser divina, serão operadas. Nós ficaríamos no mesmo patamar, nós ficaríamos no mesmo nível, no mesmo ponto de equilíbrio daqueles que pregam o engano. E o Senhor quer trabalhar de uma forma diferente para que fique bem claro, bem distinto o que é dele e o que não é. O Senhor destinou um meio pelo qual o seu povo deve executar uma obra de cura física, mental e emocional. E essa obra está aliada ao ensino da sua palavra. E não será como Jesus agiu, irmãos, até o alto clamor, porque para confundir Satanás está a imitar a maneira que Jesus trabalhou na terra. Nós trabalharemos, em nome de Jesus, toda essa igreja. Nós trabalharemos quando o Espírito Santo for derramado na plenitude. E nós formos convocados para o alto clamor, Raimunda. Aí sim, nós trabalharemos como trabalhou Jesus. Como trabalharam os discípulos no Pentecostes, na chuva temporã. Só que agora a chuva vem com força. Agora é chuva serôdia. É a plenitude do Espírito Santo. Poder como nunca foi derramado, será derramado sobre o povo de Deus. Aí, nesse momento, não será permitido ao inimigo fazer mais do que o que os filhos de Deus farão. Aí, como os discípulos, nós passaremos numa calçada. Existirá uma pessoa doente lá, morrendo, se acabando. E o nosso passo na calçada, há um coração sincero lá dentro. Porque eu passei na calçada, aquela vida se levantará do seu leito para proclamar a glória do Senhor. Aí a minha blusa, a minha Bíblia, o meu sapato, não sei o que quer, que se aproxime, mas que fale da essência de Deus. Levantarão mortos. Nesse momento do alto clamor, é que essa igreja vai trabalhar como Jesus trabalhou, como caminhou nessa terra. No momento do alto clamor, quando houver aqui a chuva, tiver o povo de Deus recebido a chuva serôdia, é que eles, revestidos da plenitude do Espírito Santo, nós trabalharemos como trabalharam aqueles que receberam a chuva temporã. Amém? Então é nesse momento, queridos irmãos. E o meio pelo qual
Deus vai exercer essa cura física, mental e emocional, agora, nos nossos dias, enquanto não chega o alto clamor, é a reforma de saúde. Deus quer despertar a cada um de nós para a necessidade de compreendermos essa verdade, de que a reforma de saúde é o plano de Deus. Abra em Jeremias, no capítulo 29. É o plano de Deus. Vocês sabem esse versículo decorado. Jeremias, capítulo 29. Os versículos 11 e 12. A maneira como Deus vai trabalhar, está dentro dos seus planos trabalhar. É nos levar a ter uma mente mais saudável, corpo mais fortalecido. Porque Ele sabe, diz assim, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós fazemos o que Deus quer, quando a gente vai até Deus e o invoca e se dispõe a fazer o que Ele determina, Ele diz, eu vos ouvirei. Amém? As palavras de Deus, elas são invencíveis. As palavras de Deus, elas são inegáveis. As palavras de Deus, elas são perfeitas para todo o tempo. Tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Conselho sobre regime alimentar, página 23. A reforma de saúde é uma necessidade para a vida daqueles que não querem ser enganados nos últimos dias. A reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. A última mensagem de justificação pela fé, dada a esse mundo, tem como braço direito a reforma de saúde. E nós precisamos entender essa verdade que Deus estabelece para nós. Nós precisamos entender que se muitos de nós estamos doentes hoje no meio do povo de Deus, muitos, não são todos, porque em muitos Deus permite a doença para a glória do seu nome de outra forma. Mas a maioria esmagadora dos doentes no meio do povo de Deus, que estão a clamar por cura de seus problemas, não virão essas curas. Porque Deus vai realizar esses milagres através da reforma de saúde. Então essas curas não virão se eu e você não nos dispusermos a uma vida de mais conformidade com os preceitos do Senhor. Nós precisamos nos apegar às promessas feitas pelo Senhor nosso Deus e obedecer aos seus preceitos, orando em todo o tempo, intercedendo e constantemente recebendo a bênção daquele que nunca falha. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, a palavra de Deus diz assim, eu tomo hoje por testemunha, quem? O céu e a terra, que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora escolham. A bênção e a maldição, a vida e a morte. Obediência ou conformidade com as suas leis, com a vida de intimidade com Ele, ou a morte, a desobediência e a indiferença, a necessidade de comunhão com Deus. Nós precisamos entender, queridos, que o céu está escancarado com o poder de Deus, para que os filhos de Deus tenham a vida saudável, que suas mentes, almas e corpos estejam preparados para receber a bênção que vem do Espírito de Deus. Mas essa bênção só poderá vir, a cura só poderá vir, no corpo, na alma, no coração, na mente, só poderá vir se eu me submeter a caminhar no rumo para receber essas bênçãos. E esse rumo implica numa vida de obediência ao que estabelece
o espírito de profecia. Uma vez a senhora Ellen White, ela foi indagada por que é que ela não operava milagres, como alguns esperavam que ela operasse esse milagre para aceitarem, concordarem de que ela era uma profetisa. Genidete está aqui? Genidete está estudando a vida da senhora Ellen White. Não sei se você já se deparou com esse texto. Então, alguns desconfiaram. Não, ela não é profetisa, ela não faz curas. A gente não vê ela no meio da igreja, no meio das reuniões, impondo as mãos e as pessoas sendo curadas. Diz assim a pena sagrada. Alguns declaram sua incredulidade na obra que o Senhor me deu a fazer, porque, segundo dizem, a senhora Ellen White não opera milagres. Mas os que andam à procura de milagres como sinal de guia divina, acham-se em sério risco de quê? De engano, irmãos. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se apartaram da fé. E estes, semelhantemente, hão de operar milagres. Eles se apartaram da fé, mas eles continuaram proclamando a palavra de Deus, o nome de Deus, a fé em Jesus. Existem dois tipos de fé que devem fazer parte da nossa vida. Dois entendimentos para a fé. Eu não estou achando o termo, não é entendimento. A fé, ela tem dois alicerces. A fé em Jesus e a fé de Jesus. Em Apocalipse 14, 12 diz assim, que bem-aventurados os santos, que o quê? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé de Jesus. A fé em Jesus é diferente da fé de Jesus. A fé em Jesus, Raimunda, significa que eu creio nele. Eu creio no sacrifício que ele fez por mim. A fé de Jesus significa Jesus atuando através de mim. A fé dele, que pode contar comigo. Jesus atua através de mim. É a fé de Jesus que atua através de mim, porque eu mesma não tenho fé de nada. A fé é um dom do Espírito Santo, é presente. A fé é uma coisa diária, eu tenho que buscar a cada dia. Então, eu preciso da fé de Jesus em mim, para que os milagres aconteçam na minha vida e na vida daqueles que estiverem em torno de mim. Mas, enfim, a senhora Ellen White diz que muitos há que andam à procura de milagres, como sinal de guia divina. E esses vão ser enganados. Porque os milagres nunca foram sinais de que Deus está conosco ou não. Tem até uma música que tem cantado ultimamente aí, se Deus quiser abrir o mar, Ele abre. Se Ele não abrir, Ele é Deus. Se Ele quiser curar, Ele cura. E se Ele não curar, Ele é Deus. Deus é Deus, amém? E eu preciso crer em Deus como Deus, independente de circunstâncias. Porque na cruz Ele já provou que me ama. Na sua ressurreição e na criação, Ele já provou que é Deus. E eu creio em Deus e eu o adoro, porque Ele é meu Criador e meu sustentador. Porque só Ele é onipotente, só Ele é eterno, só Ele é onisciente, só Ele é onipresente. Amém. Deus é Deus, não depende de circunstâncias. Mas alguns duvidaram da senhora Ellen White. Diz mais, multidões me têm ouvido falar e têm lido meus registros, meus escritos, mas ninguém já me ouviu pretender operar milagres. Você sabe dizer se a Ellen White ela já fez alguma cura? Fez? Sim. Ela fez muitas curas. Mas ela fez a cura como nós temos que fazer cura hoje. Ou seja, não foi ela que fez a cura. Porque Cristo é o grande operador de milagres, como ela diz ali. Ninguém já me ouviu pretender operar milagres. Tenho sido, às vezes, chamada a orar por doentes, e a palavra do Senhor se tem verificado.
ela era chamada aí à cabeceira de um enfermo, ou ela chegou na casa de alguns irmãos e estava doentes, eu já li esses testemunhos, e ela ali orou ao Senhor, ela impôs a mão ali de forma discreta, sem estar no meio da massa para aparecer, ela só orou e a pessoa ficou curada usando o que o Senhor estabelece em sua palavra. Cristo é o grande operador de milagres. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Tiago vem depois de Hebreus. Os versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, o que é essa oração da fé? É a oração da fé de Jesus. Jesus está em mim operando. Não é a fé em Jesus, mas é a oração da fé de que Jesus, agora habitando em mim, como o Pai habitava em Jesus e através dele fazia as obras, eu tenho comunhão com Jesus, ele habita em mim, e essa oração da fé de que Jesus em mim vai obrar a fé. E era assim. É assim que está instruído na palavra de Deus. Salvará o doente. O Senhor o levantará, amém? Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão o quê? Perdoados. Olha a necessidade do arrependimento, olha a necessidade aí da purificação, da santificação da vida, para que Deus opere na vida daquele que vai receber. A necessidade do reconhecimento, da contrição de coração, de pedir o perdão a Deus dos nossos pecados e das pessoas pelas quais nós oramos. É necessário que entendamos que a obra de cura que Deus realiza hoje no meio do seu povo é distinta da enganadora ação do inimigo. Alguém tem ainda alguma dúvida por que é que essa igreja não faz milagres em massas impondo mãos? Resta alguma dúvida? Diga amém que não. Não existe. Os milagres não têm o cunho de espetáculo, irmãos, de chamar a atenção. Jesus procurava, olha, não diga a ninguém o que eu fiz. Jesus era sempre discreto. A obra de Deus para curar até o alto clamor vai se dar através da oração e do uso dos 8 remédios da natureza. E às vezes Deus faz até uma parceria da oração com os 8 remédios. Às vezes você começa a visitar uma pessoa doente, e eu já fiz isso, e a gente vai orando por aquela pessoa, e vai dando instruções dos remédios, e a pessoa vai ouvindo, recebendo espiritualmente o lenitivo do Espírito Santo pela palavra, e vai largando uma coisa, vai largando outra, e vai se habituando a gostar do que não gosta, e quando chega um certo tempo, a pessoa está curada. Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. Essa é a maneira de Deus agir. Até a vinda do batismo na plenitude do Espírito Santo. Em visões da noite, diz a senhora Ellen White, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Quando essa igreja estiver reformada e não está longe, não pense que essa reforma vai alcançar a todos. Este é o sonho de Deus. É que todos nós sejamos reformados. Mas nem todos estão dispostos. Quando esse movimento da reforma envolver a igreja, acontecerão os milagres e as curas espetaculares nessa igreja. É o momento do alto clamor. Continua ela dizendo, está em Testemunho Seleto, volume 3. Ela agora diz no Grande Conflito, página 611 e 12. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou seu início. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu.
dar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Irmãos, mas isso não é agora. Isso é no alto clamor. Tem alguém enfermo no nosso meio? Use a palavra de Deus como remédio. E use os 8 alimentos que Deus deixou. Oremos pelos enfermos. Mas levemos também a mensagem da necessidade de obediência às leis de saúde. Vou já encerrar. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial, pelo restabelecimento de um doente. Mas tal oração é um ato soleníssimo. Não é um ato irresponsável chegar na casa de uma pessoa, orar de qualquer jeito, cumprir minha agenda de visita, não. É um ato solene e não devemos realizar sem atenta consideração, porque nesse momento o poder do céu está sendo invocado através de nossas vidas. A obra de Jesus através de nós para curar as pessoas. Em muitos casos de oração pela cura de um doente, o que se chama fé não é nada mais que presunção. A pessoa vai ali, se sente uma pessoa poderosa, se sente uma pessoa cheia dessa sabedoria, porque os outros reconhecem que você é um excelente pregador, você dá estudo como ninguém, que você é isso e aquilo, e na presunção você vai para curar. Você tem uma oração forte. Eu gosto da oração de irmã fulano, de irmão fulano, porque sua oração é forte, creia no poder de Deus. Não vá pelo que os outros lhe elogiam. Não seja carente de aprovação humana. Seja carente da presença do Espírito Santo. Seja dependente do poder de Deus. É presunção. E visitar um enfermo sem estar revestido do poder do Espírito Santo. Antes de sair para visitar um enfermo, lembre-se que é um ato solene. Antes de sair, se ajoelhe. Lá no seu quarto, no seu banheiro, na igreja onde você estiver, se ajoelhe. Clame a Deus pelo perdão dos seus pecados. Veja se há algum pecado sem confessar. Coloque ali, diante do trono de Deus, porque você agora vai como um instrumento do Espírito Santo para levar saúde, cura, para levar o poder de Deus. E depois saia para a visita. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmas. Eu não gosto disso. Eu só gosto disso. Eu não gosto de ouvir essas coisas. Só gosto de ouvir isso, etc. As inclinações pessoais. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde a essas pessoas que têm condescendência consigo mesmas, estaria animando o pecado. Sabe por que é que muitos de nós permanecem enfermos? Porque a gente quer que Deus faça a obra, mas a gente não quer mudar. A gente quer continuar apegado àquilo que faz mal ao corpo, à mente e ao espírito. Então diz assim, irmão, ore mais, você está orando pouco. É a oração das 6 horas, César. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Aí distribui em todos os grupos. Ore por mim, estou doente, ore por fulano, ore por fulano. Irmãos, se Deus restabelecesse essa saúde, será que haveria vida para honrar e glorificar seu nome? É trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar os hábitos nocivos. Renunciar é a palavra de ordem para aqueles que fazem parte da igreja de Laodiceia, mas não são laodiceanos. Renunciar é a palavra, é a bandeira, é o escudo daqueles que estão no meio da última igreja morna, mas que querem ser aquecidos pela brasa viva tirada do altar e serem os remanescentes fiéis até o fim. Renunciar precisa estar muito vivo em nós. Para que recebam sua bênção em resposta à oração, devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Descuidar do zelo com o templo é fazer o mal. Deus não pode abençoar aquele que continua a trazer sobre si mesmo doença e sofrimento por uma voluntária violação das leis do céu. Deus não traz a bênção. E uma vez um irmão estava fazendo oração, eu estava do lado, e ele disse assim: Deus, o Senhor está surdo?
Eu já falei tantas vezes para o Senhor em oração, em madrugadas. Senhor, eu estou carente, eu estou necessitado. O Senhor não faz a obra, o Senhor está surdo. Deus não está surdo, o coração daquele irmão é que não estava contrito. Deus não cura uma pessoa que insiste em desobedecer às suas leis. Como diz a pena sagrada, é como se ele tivesse a endossar o pecado, a violação dessas leis, para que recebam sua bênção. Deus não pode abençoar aquele que continua a trazer sobre si essas doenças e sofrimento por uma voluntária violação das leis do céu. Mas Cristo, mediante o Espírito Santo, vem como um poder que cura aos que deixam de fazer o mal e aprendem a praticar o bem. Deixe de fazer o mal. Não seja mais negligente na sua comunhão com Deus, no estudo da palavra, no estudo do Espírito de profecia, no cuidado com o corpo. Isso é andar no rumo das bênçãos divinas. Isso é ir de encontro às promessas infalíveis de um Deus Criador, que conhece toda a estrutura do nosso corpo, da nossa mente e do nosso ser. Um Deus que está disposto a tudo fazer por nós. Mas já lhes disse, nem toda doença que está em nós vem com o propósito de cura. Muitos Deus vai deixar padecer. Porque se as doenças fossem tiradas, eles se afastariam do Senhor. Por isso é bom ficar bem juntinho aos pés do Senhor e não precisar ficar acometido de doenças. Porque há muitos que, se fosse retirada a doença, eles se volveriam para o mundo. E Deus vai permitir que as doenças fiquem, para que eles permaneçam e sejam salvos. É nosso dever procurar verificar o que é e o que não é violação das leis de saúde. Devemos evitar os hábitos errôneos, colocar-nos nas melhores condições para honrarmos o nome do Senhor e recebermos a unção na plenitude do Espírito Santo. Lembremos-nos de duas coisas e aqui eu encerro. Deus não é responsável pelo sofrimento que se segue ao menosprezo da lei natural. Se eu menosprezo o que está estabelecido na sua palavra para ter um corpo, um templo saudável, Deus não é responsável. E Deus não faz parceria com a desobediência. Eu desobedeço e Deus me abençoa. Deus não faz parceria. O maior louvor, lembre-se disso, que os homens podem apresentar a Deus é tornarem-se consagrados, instrumentos, por cujo intermédio possa Ele operar. Por mais linda que seja a voz, por mais belo que seja o culto prestado a Deus, aos olhos humanos, por melhor que seja a programação, mais emocionante e sentimental que sejam as palavras de um pregador, nada excede o louvor de uma vida que se estabelece, que se determina a zelar do templo para receber a plenitude do Espírito Santo. É o maior louvor que o ser humano pode prestar a Deus. É ter zelo da morada do Espírito Santo. Deixemos de ser ariscos com relação às pregações de saúde, irmãos. Deixemos de ser ariscos com relação à ideia de reforma. Durante essa semana nós estudamos aí as igrejas. Todas elas veio o apelo, arrepende-te. Você sabe qual é o sinônimo de arrepender-se? Reforma. Arrependimento significa você perceber, ter discernimento do seu pecado e andar agora na linha contrária. É reforma. Não só a reforma dos hábitos alimentares, mas a reforma espiritual também. Deixemos de lado a nossa condescendência com as inclinações pessoais, que muitas vezes são inclinações até inferiores. Fechemos os olhos ao que nos afasta do Senhor. Deus nos deu uma habitação para que dela cuidemos. E essa habitação é o nosso corpo, é a nossa mente. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais,
Digam comigo: quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que seja para a glória do Senhor. Já é meio-dia, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração ao Senhor, porque passamos da hora. Mas que nós saiamos daqui com uma certeza no nosso coração. Nós temos o sagrado compromisso, como servos de Deus, de andarmos no rumo das bênçãos que nos aguardam. Deus não derramará sobre nós as bênçãos, se nós não andarmos nesse rumo. E esse rumo da bênção passa pela comunhão com Deus, oração e estudo. E através da oração e do estudo da Bíblia e do Espírito de profecia, Jesus é entronizado. E quando Ele é entronizado, através de nós, as obras que Ele fizer fluirão para abençoar as vidas que Ele coloca ao nosso lado. Pai, obrigada por esses momentos. Obrigada porque tão claramente a Tua verdade se transparece diante de nós, através da Bíblia e do Espírito de profecia. Nós abrimos ao Senhor o nosso coração e imploramos. Se existe alguma coisa em nós que está endurecendo o nosso coração para essa verdade, se existe alguma condescendência inferior no nosso coração que nos impede de nos fazermos instrumentos poderosos em Tuas mãos, Pai, remove. Nós queremos ser renovados, nós queremos ser regenerados, restaurados para a glória do Teu nome. Queremos estar de pé nos últimos instantes, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, e queremos ouvir dos Seus lábios: vinde benditos do meu Pai. Nós queremos ouvir essas palavras, Senhor. E enquanto isso não chega, toma-nos em Tuas mãos e nos usa a levar a cura aonde necessário for, pela Tua palavra, pelos 8 remédios que o Senhor estabeleceu, a fim de que não haja nenhuma sombra de engano, nem em nós, nem naqueles que nos ouvirão e nos receberão. Te suplicamos estas bênçãos, implorando do Senhor a Tua companhia sobre nossas vidas e o Teu governo sobre nós, por todos os momentos enquanto estivermos nessa terra, em nome de Jesus. Amém.